Eu quero cumprimentar a todos com a maravilhosa, bendita e gloriosa paz, a paz do nosso Senhor, a paz do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Queridos, estivemos aí por uma semana ausente nas filmagens, por motivo alheio à nossa vontade, mas já estamos de volta. Então, que a graça do Senhor seja sobre todos os amados e vamos seguir em frente. Hoje nós vamos falar de um assunto que as pessoas não gostam muito de abordar, as igrejas, de uma maneira em geral, evitam, mas ele é um assunto que é extremamente necessário que nós abordemos. Por quê? Porque ele diz respeito diretamente e totalmente à nossa alma, aonde nossa alma passará a eternidade depois da morte. Vou fazer esse estudo em duas partes e quero te convidar a dar o seu like, compartilhar, fazer o seu comentário, solicitar algum estudo que você gostaria fosse feito e vamos em frente. Bom, mas que assunto é esse? Queridos, o assunto é sobre o pecado e sobre o perdão de Deus. Qual é o tamanho do perdão de Deus? Normalmente nós ouvimos falar e falar muito do amor de Deus, e devemos falar do amor de Deus, e sempre se diz uma coisa maravilhosa, que o amor de Deus ele é infinito, ele não tem fim. E o amor de Deus gera a misericórdia, e a misericórdia gera o perdão, o socorro, a operação de Deus. A misericórdia de Deus faz com que os nossos pecados sejam cobertos quando nos arrependemos pelo sangue expiador do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos falar sobre o perdão de Deus? A pergunta é: o perdão de Deus também é infinito, como o é o amor de Deus? Vamos ver a primeira coisa. Deus é amor e Deus também é justiça. São duas características de Deus. Qual é a diferença? Primeiro, Deus é amor. A palavra do Senhor fala em 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 4, anote aí para você ler depois, que a vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que todos venham a conhecer a vida eterna, a salvação, o perdão de Deus. Essa é uma passagem. Uma outra passagem está lá no Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo de número 47. Quando o Senhor Jesus diz assim: eu vim para salvar o mundo e não para condená-lo. Ok? Terceira coisa. Em nenhuma parte da Bíblia você vai ver escrito assim, Deus falando: e eu escreverei o seu nome no livro da vida. Você vai ver assim: eu não riscarei o seu nome do livro da vida, ou eu riscarei o seu nome. O que nós deduzimos disso? Que todos, preste atenção, todos os nomes, em princípio, estão escritos no livro da vida de Deus. Porque Deus não quer que ninguém vá para o inferno, que todos depois venhamos a estar na sua gloriosa e maravilhosa presença. E para completar sobre o amor de Deus, está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Eu estou voltando a citar os versículos porque me foi solicitado, para que depois as pessoas leiam e meditam. Está escrito assim: Cristo morreu por todos, sem nenhuma exceção. Quando o Senhor Jesus fala a respeito da Páscoa, do selar a nova aliança com o seu sangue, ele diz: o meu sangue que é derramado por amor de todos. Bom, agora esse Deus que é amor também é um Deus que é justiça. Por quê?
Está escrito assim, Romanos capítulo 2, versículo 6. Cada um de nós será julgado segundo as suas obras, segundo os seus feitos, segundo aquilo que ele praticou. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, e em algumas outras passagens da Bíblia, está escrito: toda alma que pecar, esta morrerá. Morrer não é morrer físico. O morrer aí é a chamada segunda morte, que significa estar definitivamente afastado da presença de Deus por toda a eternidade. Mas Deus pode ser amor e salvar e ao mesmo tempo justiça e condenar? Eu digo sim. Sim, porque Deus definiu essas regras na sua palavra, que é a Constituição de Deus. Agora, o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com você? O que vai acontecer com cada pessoa? Depende do caminho que cada um, que tem o livre-arbítrio. Livre-arbítrio significa o direito que Deus te garante de escolher o caminho que você quiser. Seja ele bom, seja ele mau. Então quem vai escolher isso somos nós. A palavra de Deus fala sobre bênção e maldição. Bênção são as coisas boas que Deus vai derramar sobre aqueles que seguem a sua vontade e o seu caminho. E a chamada maldição é a consequência natural que as pessoas vão recolher, vão colher daquilo que plantaram. Porque ninguém pode plantar um pé de laranja e colher dela outra coisa, colher limão. Não. Ou plantar um pé de limão e colher laranja. Aquilo que o homem semear, isto ele vai ceifar, ele vai colher. Vamos na palavra do Senhor e ver sobre o que é bênção, o que é a chamada maldição. Deuteronômio, capítulo 7. Vamos começar por Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio, no capítulo 18, nós vemos as bênçãos e as maldições. Eu vou dar uma caminhadinha aqui. Vejam bem, o que são essas bênçãos e são essas maldições. Deuteronômio, capítulo de número 18. Ele fala assim, a palavra de Deus fala assim, Deuteronômio, capítulo 18, fala sobre as bênçãos e as maldições que os homens receberão, perdão, é 28, tá bom? Desculpe aí, é 28. As bênçãos e as maldições que os homens receberão, de acordo com as suas opções. No capítulo 28, no versículo 1, está escrito assim: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Veja o versículo 2. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus e seguires. Então vem uma série de versículos, todos iniciados com bendito serás, bendito, 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 sempre dizendo Deus te abençoará. Agora no versículo de número 15 desse mesmo capítulo 28, está escrito assim: será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão.
Está escrito na Bíblia. Aí diz, maldito serás na cidade, maldito serás o teu cesto, maldito o fruto do teu ventre, maldito quer dizer sem a bênção de Deus. Então aqui, queridos, tem duas vezes a palavra se. Duas vezes. Se você fizer, se você ouvir, se você não ouvir, significa que a opção, a escolha é nossa. Fazer ou não fazer, viver ou não viver, aquilo que é o ensinamento de Deus para as nossas vidas. Qual é o desejo de Deus? O desejo de Deus é que ninguém se perca, mas que todas as almas sejam salvas. Qual é o desejo de Deus? Sabe o que está escrito lá no livro de Tiago, no capítulo 2, no versículo 13? Está escrito assim: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Algo mais ou menos assim: o amor, a misericórdia decorrente do amor triunfará sobre a justiça que vem pelo juízo. Querido, o que eu quero que você entenda é isso. Qual é o segredo, então? Está lá no livro de Mateus, no capítulo 6, versículos 19 a 21. Sabe o que diz? Ajuntai tesouros nos céus, aonde a traça não rói, a ferrugem não corrói, e o ladrão não mina e nem rouba. Então, esse é um conselho que Deus nos dá. Por que Ele nos dá o conselho? Sabe por quê, querido? Porque nós temos o livre-arbítrio. Livre-arbítrio quer dizer, nós temos o poder de escolha que Deus nos dá. Ele expressa a sua vontade. Ele expressa o que Ele quer de nós. A orientação perfeita que vem dele. Para quê? Para que nós sejamos salvos. Para que nós passemos a eternidade na presença dele. Qual é o pai que não quer ter o filho próximo assim? Quer ver? Deuteronômio capítulo 5, no versículos 5, 6 e 7. Olha que interessante. Deuteronômio 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Coração, alma, poder. Poder é decisão. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Estarão no seu coração. Então, amado, Deus fala isso, que Ele coloca a sua palavra e Ele quer que ela esteja escrita no nosso coração. E se nós deixarmos, Ele vai escrevê-la. Bênção e maldição. Quem escolhe somos nós. Mas como ter sobre mim as bênçãos do Senhor, o derramar do seu amor, provendo todas as coisas? Como? Seguindo aquilo que Ele nos orienta no seu padrão, que é o quê? É a sua palavra. Ele não fala que amarás o Senhor teu Deus, né? De todo o teu coração, de todo o teu poder, de toda a tua alma. Mas no capítulo 11 de Deuteronômio, ele diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus. Veja, agora já fala de atos. E guardarás a sua observância, e os seus estatutos, e os seus juízos, e os seus mandamentos todos os dias. Essa é a receita. Essa é a receita que Deus nos dá. Como sofrer as maldições? Quando eu digo não. Deus dá o padrão dele, o padrão da vida, o padrão da santidade, o padrão do caminho para estar passando a eternidade com Ele. Agora, como é que eu vou acabar sofrendo essas consequências negativas, a falta da bênção ou a maldição? Sabe? Quando eu escolher não fazer. Deuteronômio 1. Se ouvires a voz
capítulo 28, 1. Se ouvires a sua voz, capítulo 28, 15. Se não ouvires. Então, aonde está? Aonde está? E aí você pode me dizer assim, olha, mas eu escolhi o caminho errado, eu fiz coisas erradas, mas era o tempo que eu não conhecia Deus, eu não conhecia a sua vontade. Isso daí na Bíblia é chamado, sabe o quê? O tempo da ignorância. E sabe o que está escrito lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no versículo 30? Que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ele não conta aquele tempo. Isso também está escrito, ele pega os nossos pecados daquele tempo e lança no profundo do mar do esquecimento, e deles não se lembra mais. E aí você vai me fazer uma outra pergunta, talvez. Eu errei, eu cometi pecado, quando eu já havia conhecido o Senhor, já havia entregue minha vida e o meu coração a Ele. E aí? Queridos, para isso existe o arrependimento e existe o perdão. Por quê? Sabe por quê? Porque o Senhor nosso Deus, Ele é um Deus benigno e rico em misericórdia. Eu já conheço a palavra. E se eu cair? O Espírito Santo me mostra. E eu, em sinceridade, no meu coração me arrependo. Agora, veja bem o que está escrito na primeira epístola universal do apóstolo João. É lá no finzinho da Bíblia. Não é o Evangelho de João, tá? Depois de Tiago vem 1 Pedro, 2 Pedro, depois vem 1 João, capítulo 1, versículos 8 até o capítulo 2, versículo 1. Olha o segredo da coisa aqui. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Por quê? Porque todo homem peca. Infelizmente. Versículo 9, capítulo 1 da primeira epístola universal do apóstolo João. Se confessarmos os nossos pecados, isto é, nos arrependermos dele e confessarmos a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Olha que maravilhoso, hein? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu não sei qual é a tua condição, mas você errou. Dobre o teu joelho, peça na sinceridade do teu coração. Deus, eu errei. Confessou o teu pecado. Perdoa o meu pecado. Cobre-o com sangue redentor e remissor de Cristo Jesus. O versículo 10 termina dizendo assim: se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Completando? Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Olha o que ele diz. E se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. É através de Cristo que nós vamos até o Pai. Então, querido, esta é a palavra do Senhor nosso Deus. Eu vou parar por aqui, ok? Nós vemos duas situações. Aquele que está num tempo de ignorância, ainda não conhece a palavra de Deus, a verdade de Deus, às vezes nem é consciente de que está fazendo um pecado. Esse é o tempo da ignorância, Deus não leva em consideração. Mas quando você conhece o Senhor, você é uma nova criatura em Cristo. Então tudo começa novamente, um novo tempo. E se você já conhece, porém pecou, diz a palavra, arrepende-te. Volta lá onde caiu. Levanta e continua a caminhada da vida. Continua a caminhada. Buscando não pecar. Não sair
da vontade do Senhor nosso Deus. Então, querido, nós estamos falando sobre o amor de Deus, sobre a justiça de Deus, sobre o que é o pecado. Eu não preciso definir, você já sabe. Pecado é contrariar a vontade de Deus. Pecado é um ato que ofende a santidade de Deus. E a palavra fala, sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. Então esta é a palavra que eu quero deixar para você neste momento. Primeira parte. A segunda parte, nós vamos entrar numa parte um pouco, alguns vão considerar pesada. Por quê? Porque eu vou ler para você o que está escrito na Bíblia sobre o pecado. O que é o pecado contra o Pai, pecado contra o Filho, pecado contra o Espírito Santo. O que é pecado voluntário. E quem é relacionado por Deus que não vai entrar no reino dos céus. Com isso eu não estou querendo apavorar ninguém. Eu só estou querendo dizer que nós temos a misericórdia de Deus ao nosso alcance, se nos arrependermos dos nossos pecados. Querido, fique na graça, fique na paz do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus. Não perca a segunda parte. Deus te abençoe.